Oi, gente, boa noite. Finalmente a gente conseguiu fazer a nossa aula interdisciplinar de Química com História. Uhul! Estou muito feliz. E vocês vão ver como tá tudo relacionado. Sério. A gente vai falar sobre bastante coisa hoje, então vamos que vamos. Não tenho muito o que falar. Buenas, gente. Tudo bem com vocês? Alguns aí eu conheço, eu acho, das nossas aulas, né? O Gustavo, a Beatriz. Demais eu não conheço, então eu sou o professor Leonardo de Andrade, professor de História, aqui no Projeto Equilute. Vocês podem me encontrar lá nas redes sociais, em @Leonardo de Andrade. E hoje a ideia dessa aula interdisciplinar é falar um pouquinho mesmo desse processo da química na história, né? Como a química está muito aliada aos processos da humanidade. Na verdade, todas as ciências estão aliadas aos processos humanos e ao fazer histórico, né? Humano histórico da nossa existência, assim. Então, a gente tem a tendência, muitas vezes, de descompactar essas caixinhas, de colocar uma coisa em cada lugar, mas o ser humano, ele é integral. Então, a gente, na verdade, produziu essas relações, somos nós que fazemos, né? Não é do ar, não é do vento, política, química, sociologia, história, isso não é do vento, não é divino, somos nós que fazemos. Então, a ideia hoje é pegar um pouquinho essas duas disciplinas e mostrar para vocês um processo histórico. Bueno, então a gente trouxe aqui, gente, uma breve linha do tempo, né? A gente vai acabar se focando muito em aspectos que são mais modernos. Então, quer dizer, século XVIII em diante, que é onde a gente tem, de fato, aí um avanço histórico e um desenvolvimento científico mais sistematizado da química. Mas isso não significa, entretanto, que a química não estava presente na história humana. 2,5 milhões de anos atrás, lá no período paleolítico, a gente tem o famoso homem das cavernas, né? Muito antes de ser homo sapiens ainda, ou seja, a partir do Australopithecus, a gente já tem um processo, vários processos químicos que ocorrem. Por exemplo, as tintas rupestres, tá? Aquilo é feito primeiro à base de carvão, à base de insetos coloridos que eram esmagados para fazer essas tintas. Tudo isso aí tem, de fato, provavelmente uma composição química, alguma coisa que os seres humanos utilizavam, as plantas que os seres humanos comiam, tá? Então, toda a sistematização de conhecimento que a gente tem hoje, de novo, ela não vem do vento. Pode ser que alguns seres humanos tenham ido lá, comido uma planta e caído morto, tudo bem. Mas, a partir disso, o ser humano foi sistematizando isso, descobrindo o que podia ser feito, o que não podia ser feito, o cozimento da carne, né, o não cozimento da carne, quais alimentos poderiam ser consumidos, e tudo isso está envolvido aí um processo químico que a Bruna pode discorrer melhor, né? E também, 3,5 mil anos atrás, a gente tem civilizações antigas, né? Os egípcios, os povos africanos, como o Império do Mali, o Império de Gana, são todos povos, ou aqui, por exemplo, na América Latina, a gente tem aí os astecas, os maias, né? Então são todos povos que se utilizavam dessas relações com conhecimento construídas a partir de saberes populares, a partir de uma sistematização educacional, para conseguir, né, fazer um progresso técnico-científico das suas sociedades. Esse progresso técnico-científico está ligado fundamentalmente ao desenvolvimento das ciências, ou seja, a química, a biologia, a política, o caso dos maias, né, a astronomia, eram grandes astrônomos, e acredito, né, pelos nossos registros históricos, pelo processo, pelo papel de importância que a química tem hoje, que a química sempre esteve envolvida nesses povos, nos egípcios, na fermentação de cerveja, na produção alimentícia, tá? Nos astecas, nos recursos hídricos e na forma como eles armazenavam essas coisas, no Império Mali, por exemplo, no desenvolvimento de farinha de trigo, no cultivo de café, ao qual eles já tinham também, que a gente vai falar mais para frente. Não sei se a Bruna quiser, ela pode me interromper aí, tá? E falar mais. E na nossa linha do tempo a gente tem aí os clássicos ali em 300 depois de Cristo, na Idade Média, os alquimistas, né? Os alquimistas, eu acredito, né, Bruna, que são as primeiras figuras químicas mesmo que a gente tem, figuras que trabalham uma ideia de desenvolvimento químico,
que acreditavam na criação da panaceia, ou seja, a criação da pedra da vida, né? Poderia curar todos os males, que acreditavam na transmutação do ouro pela perita, que acreditavam na transmutação de objetos e que trabalhavam com experimentos para tentar realizar essas transmutações, que trabalhavam com plantas, que trabalhavam com minérios, esse tipo de coisa. E a partir ali do século XVIII, né, a gente vai ter o surgimento da vacina. No século XX, a gente vai ter a Curie com o raio-x. Então, uma série de relações de desenvolvimento mais técnico-científico por conta da sistematização do conhecimento. Pode fazer uns comentários? Então, é isso aí que você falou, assim, nossa, você foi perfeito. Eu tenho um post sobre isso no meu Twitter do Química da Bio e no Insta também sobre cerveja egípcia. E tem um ramo da ciência. Eu tentei trazer um nome aqui para essa aula, só que eu não consegui achar. Mas eu já vi uma palestra sobre isso na Semana da Química da UFSCar. Tem um ramo da ciência que ele investiga só isso, esses conhecimentos, saberes, sabe, de diferentes povos, e ver se realmente, sei lá, se essa planta é boa realmente para febre, sabe, essas coisas. Só que, assim, eu lembro que quando eu vi essa palestra, a pessoa que estava fazendo a palestra, que ela trabalha com isso, ela falou que é muito difícil, porque às vezes você pega, uma planta que falam que é bom para isso. E aí você fica anos estudando para ver se é essa planta mesmo, se ela realmente é boa, e às vezes ela não é boa. Ou, por exemplo, às vezes a planta que está num lugar, ela tem uma composição diferente da planta que está em outro lugar, sabe? Então, isso também afeta. Mas eu não esqueci, eu não consegui trazer o nome para cá, mas tem um ramo da ciência que trabalha só com isso eu acho bem legal. Mas aí as outras coisas vão falando ao longo dos slides. Você quer que pode passar? Bom, gente, essa linha do tempo ele é um panorama geral, assim, né? Porque naturalmente a gente não poderia entrar em cada um desses períodos aí. Então, nessa aula a gente vai tentar fazer o quê? A gente vai fazer um recorte histórico, né, do processo da química na história do Brasil, que é muito recente, na verdade, em termos de química que a gente fala sistematizada, né, ou seja, de estudo sistematizado, porque se a gente for analisar lá os grupos nativos, etc. e tal, é óbvio que a gente vai ver o mesmo padrão ali dos povos antigos, o mesmo padrão lá do Paleolítico, do Neolítico, né? Ou seja, um trabalho com esses diversos elementos, que eles não chamavam de química, ou de biologia, ou de física ainda, mas um trabalho dentro do seu cotidiano. Porém, no sentido sistematizado da coisa, a gente vai trabalhar um pouquinho a República Velha, né, que tem muito a ver com vacinas, tem muito a ver com o desenvolvimento do café no Brasil. Vamos tentar entrar ali na Primeira e Segunda Guerra Mundial, então a gente vai ver o surgimento da primeira indústria química no Brasil, tá? Por quê? Na República Velha, no Império, na verdade, a gente passa a ter no Brasil um forte desenvolvimento técnico-científico. Porque o Dom Pedro II, quem assistiu essa aula de história, Dom Pedro II ele era um entusiasta nesse ramo. Tá? Ele gostava mesmo de tecnologia, ele gostava desse tipo de coisa. Tanto que ele foi a pessoa que trouxe a primeira máquina de costura para o Brasil, trouxe os teleféricos, trouxe o telefone, né? Ele era amigo pessoal do Alexander Graham Bell. Então, ele era um sujeito intelectual e culto nessa área. Ele queria transformar o Brasil em uma indústria mais modernizada. Tá? Esse desenvolvimento ele vai se desenrolar quando o Dom Pedro II é exilado e acontece o golpe da República, instituindo a República Velha pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Tá? Então, a gente vai ter principalmente um foco muito grande na indústria cafeeira. Tá bem? Entre o fim da República Velha e a Era Vargas, começam a surgir as primeiras grandes indústrias no sistema de revolução industrial, ou seja, as indústrias que não trabalham com mão de obra escravizada, trabalham com proletários, que é um outro tipo de mão de obra, ainda sem direitos aí, que trabalham com produção em massa, que trabalham para servir ao processo capitalista. Né? E uma dessas indústrias é a Produtos Químicos, se escrevia na época, e Farmacêuticos de São Paulo, fundada em 1931, que foi a primeira indústria química
do Brasil, né, que produzia produtos químicos gerais e remédios. Tá? Então, a gente tem todo um processo químico aí na indústria cafeira, da industrialização e dessa indústria química surgindo no Brasil, que está aliada a uma sistematização dessa área de conhecimento. Pode ir, Bruno. É tanta guia que eu me perco. Mas, então, quando a gente fala de café, eu acho que dá para a gente fazer um link com as aulas que a gente teve de processo de separação de misturas. Porque eu estava vendo que varia um pouco, dependendo de quem está produzindo e tal. Mas eu consegui montar mais ou menos como funciona esse processo. E aí eu vou falar como varia. Vamos lá. Então, primeiro, eles começam preparando o solo. E aí, eles vão... Ué? Ah, tá. Tá, já pulou para a colheita, né? Mas entre o preparo do solo e a colheita, eles vão plantar as mudas. E aí já começa a mudar. Porque quando o café é mais caro, a gente tem umas variações mais, sabe, de um grão mais legal, essas coisas assim, tem umas variações mais legais. E aí você vê que tem umas fazendas que são enormes, que tem várias variedades de café. Tem outras que não, que são menores, tem outros processos de produção que são menores. Aí é que nem na colheita. A colheita, ela já é diferente também, porque você pode colher quando o grão está em estado máximo de maturação, mas eu vi também que tem gente que produz e colhe quando ele está verde ainda. Então, isso é legal, que eu não conhecia, que dá para fazer quando o grão está verde ainda, quando o fruto está verde ainda. E cada flor vira um fruto. Eu não sei se vocês gostam de jardinagem, mas eu tenho pimenteira e eu tenho tomateiro em casa. E a pimenteira e o tomateiro também é assim. Tipo, é uma florzinha que vira uma florzinha e depois vira o fruto. E o café é assim também. Isso que eu achei legal. E aí, depois que você prepara o solo, planta a muda, colhe o fruto, você vai peneirar para tirar os galhos e folhas e tal. E aí você pode, além de peneirar, que já é um processo de separação de mistura, né? Você pode também soprar. E aí por que tem os sopradores, né? Porque as folhas, elas não são muito densas. Então é fácil de tirar a folha. A flotação também, depois da flotação, que você lembra, gente, que a flotação ela é diferente da decantação. Vocês confundem muito porque na decantação tem um que afunda, só que na flotação tem um que afunda e um que boia. Então, essa pequena diferença. Na flotação tem um que boia. E é isso que acontece no café. Ai, minha gata. Então, no café, eles jogam o café na água, os grãos na água, e os grãos que eles têm mais ar, eles vão ser menos densos, aí eles vão subir. E os grãos que têm menos ar, eles vão descer. Então, vocês veem que nada é jogado fora, mas eles vão separar, que é aí que começa já a separar para padronizar o grão, sabe? Então, essa já é a primeira separação, esse passo 4 aqui, já é a primeira separação de grão. Vai separar os grãos mais densos e menos densos. Só que eles vão padronizar ainda mais. Olha só. Depois é o descascador, que é a centrifugação. Lembra da máquina de lavar? Lá na aula de método de separação de misturas? A centrífuga, o que ela faz? Gira, 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 e aí o negócio vai grudar na parede e aí passa pelo buraquinho. É exatamente isso. Vai girar, 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 e aí os grãos, vai separar os grãos maduros dos verdes. E aí os grãos vão passar pelo buraquinho. Depois que separou de novo, aí tem a mucilagem, que tira a camada viscosa do fruto, porque é um fruto. Isso eu achei muito legal, porque eu não gosto de café, então eu não como café. Então eu nunca tinha ido atrás de saber sobre café. E aí eu falei, nossa, que legal, ele é um fruto, e aí dá para você fazer o café com fruto verde, com fruto maduro, tudo. Isso eu acho muito legal. Mas, enfim, aí tem a mucilagem, né?
Aí passo 7, secagem, desidratação. Aí que eu tô falando que tem diferença o café caro e o café mais barato. Porque eu vi que a secagem, ela, em uns lugares que, assim, não tem dinheiro, a secagem é feita assim no chão. E aí eu achei isso meio nojento, porque imagina você come café, o povo pisa ali, sabe? A secagem é feita assim no chão mesmo, porque que vai secar é a luz do sol. Só que tem outros lugares que faziam os cafés mais caros, que não é assim no chão, é nos suportes assim que fica, e é umas máquinas que põem assim o café, então assim, não sei, né, se é mais higiênico ou não, mas sei lá, fica a critério de vocês, o que vocês acham? Aí depois tem as tulhas que vão armazenar para uniformizar a umidade, porque isso dá diferença na torra. Se tem um grão mais úmido, ele vai. O tempo de torra é diferente. Então, lembra que eu falei que eles precisam padronizar? E aí depois vai para a padronização, que é a beneficiadora. Nessa padronização, eles têm várias peneiras. E aí que eu tô falando, num café mais caro, numa fábrica de café mais caro, tem várias peneiras de vários tamanhos, são muitas peneiras. Numa fábrica assim mais barata, tem uma peneira ou outra, pelo que eu percebi. Depois é a torra. Aí, essa torra também. Eu vi um vídeo que, tipo, era uma torra ok, assim. E aí eu vi um outro que era uma torra de uma máquina importada, que não sei o quê. Então, isso também faz diferença. E aí a torra também, ela é rapidinho e ela varia, por isso que você tem que padronizar o café. Isso que eu acho legal, eles padronizam não só por densidade, mas também por tamanho. E depois de padronizar por densidade e por tamanho, eles ainda padronizam por peso. Porque tem grãos que têm o mesmo tamanho, mesma densidade, mas o peso diferente, alguma coisa assim. Mas essa que é a etapa da padronização. Aí tem mais métodos de separação de misturas ainda. Aí, enfim, a torra. Aí depois da torra, tem a ventilação, porque o que acontece? Se o grão sair direto da torra e ficar lá, ele vai ficar muito quente, ele vai continuar torrando. Então, ele precisa ventilar, então é literalmente um ventilador gigante que fica embaixo, que vai jogando ar para o grão, e aí o grão vai resfriando, porque senão ele continua torrando. E aí, por fim, a moagem. Só que para você moer ele, você tem que esperar um pouco, porque ainda vai sair alguns gases e tal. Então, você espera um pouco. Mas é muito gostoso, pelo que falaram, né? Quando você come o café depois de moer. Alguma coisa assim. Tipo, logo depois de moer. Por isso que falam que é mais gostoso quando você compra o grão. Gente, eu não tomo café, eu não sei. Mas é isso aí. Eu acho que não tem mais nada, né? Deixa eu ver. Eu Ah, não não, tomo café próximo. também. Não, mas eu queria comentar se a Bruna acha nojenta essa forma de secagem, né, do café. Acho que ela nunca ia tomar uma civeta. Né? Eu não sei se você sabe o que é um café civeta. Tá? Café civeta também é uma coisa importante para a gente falar em química. O café civeta, ele é o café mais caro do mundo. Aí, aquele café que é ingerido pela civeta, que é um bichinho. Ele é tipo uma lontrinha, assim, parece um gato, né? Ele parece um gato, e aí o que acontece? Esse gato, tem fábrica, tem indústrias mais pesadas que produzem ele de forma a ter esses animais aprisionados. Tem outras que não, né? Que tem espaços, né? Esse animal, ele come a semente do café, e aí as enzimas estomacais dele digerem, ele faz cocô e o cocô é recolhido e é feito o café a partir do cocô dele, porque dizem que fica com um gosto mais forte e saboroso. Aí você já tomou um cocôzinho de civeta aí. Eu nunca tomei, mas eu já vi isso com passarinho. Tem um passarinho que faz isso também. Isis, conta pra gente, era bom ou não? Todo mundo ficou curioso. Normal, eu não ficaria curioso, assim, não tenho a mínima intenção de tomar um café de cocô de animal. Beleza, eu passo. Agora, o pior é chegar num gourmet de café e dizer, você Cevita tem mesmo gosto desse café aí. O cara vai ficar bravo. Bem básico. Quando eu tava vendo esses processos de produção de café, eu tava vendo que tem gente que até compara com vinho e tal, por causa das variedades de café que tem, essas coisas assim, sabe? Aí diz que nesse café é ruim. Particularmente, eu acho o café ruim. Eu gosto do cheiro, mas eu não gosto do gosto de café. Também não gosto do efeito que o café tem em mim, então eu não sou exatamente opinativo para esse tipo de coisa.
Mas a CIV tem uma questão interessante, talvez a Bruna possa explicar mais para vocês, porque, pelo que eu sei, esse animal come a semente, e aí as enzimas e bactérias únicas do estômago dele fazem um processo de mudança ali. Não sei. Muito, muito regular, assim. Mas sobre o café, pessoal, tá? Esses processos todos que a Bruna explicou para vocês, assim, imaginem que hoje eles são industriais, né? Eles são feitos em larga escala, em formas gigantescas e multimilionárias. Esses ventiladores, essa secagem toda, essa forma de fazer o Civita. Mas o café é um produto muito antigo, pessoal. Ele é um produto que advém lá da antiguidade. A gente tem aí 2.500, 2.000 anos, tá? Antes de Cristo. Então, lá dos povos antigos. Os primeiros povos a consumirem café e a popularizarem o café foram os árabes. Tá? Os árabes tinham uma forma bastante semelhante também do cultivo do seu café. Depois, o café se tornou um produto etíope. Tá? Os etíopes, eles eram uma etnia dentro dos povos da África subsaariana, então eles não eram um povo específico como Gana, Mali, não, eles eram os etíopes. Quer dizer, eles viviam em um determinado lugar e eles mudavam de lugar, eles não tinham um reino. Tá? Então, os etíopes consumiam muito café e faziam basicamente da forma, faziam o cultivo do café e a tratagem do café da forma como o português passou a fazer. Porque o que acontece com a história do café? Entrando brevemente nesse sentido, e para vocês entenderem esse processo todo, né? Os árabes primeiros popularizam o café na Ásia e depois na África subsaariana. Tá? Então, no decorrer do tempo seguinte, aí, 500 anos antes de Cristo, e depois, lá em 1300, os portugueses, os europeus já tinham contato com os povos africanos. A partir de 1200, os europeus começaram a ter contato com esses povos. Então, no advento do início das navegações, e passaram a ter contato com esses produtos. Quando começa a escravidão africana aqui no Brasil, esses produtos são trazidos para cá. Lembrem que o Brasil e a África compartilham geograficamente o seu clima, a sua matriz, né? Porque antes, quando éramos Pangeia, éramos muito próximos. Então, o café cresce tão bem aqui quanto cresce na região africana. Aí, a partir das técnicas africanas, que eram utilizadas pelos escravos, seres humanos escravizados aqui, se passa a cultivar o café. O que a gente tem hoje, né, nessa produção é em ampla e larga escala, essa forma de ventiladores e industrialização e coisa e tal, né? Então passa por um outro processo. Vejam que, como a gente falou, tem um processo químico rudimentar, feito por tribos, feito por grupos populares, feito por pessoas, né? E aí isso passa a ter um processo cada vez maior e mais amplo, feito pelo processo fabril, feito pela indústria, tá? Essa é brevemente a história do café, mas tem muito mais coisa, tá? Bom, para seguir, né, aqui, a gente vai dar uma avançadinha nesse período aí, falar um pouquinho sobre vacinas agora, tá? Eu acho que falar sobre vacinas hoje no Brasil se tornou uma coisa delicada, embora não devesse ser, porque nós não questionávamos vacina 10 anos atrás, a gente só tomava vacina a rodo aí, tomava Zé Gotinha e já era. Então, eu sou a favor de vacina, tá? E vacina é uma questão científica, uma questão técnica. Ela é produzida por pessoas sérias, por indústrias sérias, não tem chip, não tem besteira dentro dela, não tem água, ninguém vai virar comunista tomando vacina, tá bem? Então, assim, esse é um tema importante, porque o que a gente vai ver agora parece que é a história se repetindo, né? Como sempre, como já dizia lá o Gabriel Garcia Marques, o tempo ele dá voltas redondas. Tá? Então, em 1798, a gente tem a primeira vacina da história humana, a vacina da varíola, inventada por Edward Jenner. Ninguém consegue controlar se vai tomar essa vacina ou não. Ela é obrigada, em uma série de países no mundo, você nasce e toma a vacina no hospital. É essa marca no braço aí que a gente tem. Tá? E já nasceu, vai lá pro negócio, pá. Mas ninguém questiona se tá com essa vacina no corpo ou não. E em 1904, a gente vai ter um evento no Rio de Janeiro, meio bizarro, tá? Que é a revolta da vacina. Tá bem? Agora a Bruna vai explicar para vocês o processo químico da vacina. Em 1904, o que acontece? República Velha, a gente tem o Oswaldo Cruz como ministro da Saúde, e houve um surto
de varíola naquela região do Rio de Janeiro. Tá? Uma epidemia muito grande, e o governo do Oswaldo Cruz, que era um médico sério, achava que a única forma de conter uma epidemia era, ora, vacinando. Devia ser comunista, talvez, não sei. Então, essa era a única forma, e de fato né, pessoal, porque a gente tem indícios científicos e dados mostrando que uma grande escala vacinal, você tem uma diminuição das doenças, uma diminuição progressiva. Quando você deixa de vacinar a população, né, você tem o aumento de novo das doenças. A gente tem visto aí o aumento do sarampo voltando, né, depois de tanta gente sem sarampo, a poliomielite, primeiro caso de poliomielite em mais de uma década no Brasil. Quer dizer, essas coisas são importantíssimas. A gente conseguiu conter a pandemia da Covid-19 agora por conta de uma vacinação, né, de vacinar um grupo cada vez maior de pessoas. E a gente vê uma variante nova surgindo porque tem pessoas que não se vacinaram. Tá? Então, quer dizer, isso tudo está muito ligado. Só que na época, o governo decide que tem que vacinar as pessoas. Então, eles resolvem vacinar à força, a vacina se torna obrigatória. E a população, acreditando já nas notícias falsas que existem há muito, muito tempo, isso não é um advento novo, a internet só proliferou, vai começar uma revolta, vai fazer barricadas contra o exército, vai dizer que não quer se vacinar e coisa e tal. E o governo recua por um tempo, tá? Passado esse tempo que a coisa se acalma, os militares invadem as casas das pessoas e vacinam elas à força. Essa é a revolta da vacina. Eu lembro quando estava no começo da pandemia, e aí a minha irmã me mandou uma mensagem no WhatsApp, falando que a vacina ia colocar chip da China. Ai, meu Deus, que dificuldade que foi para fazer essa menina se vacinar. Sério. Mas ela se vacinou depois. Mas, gente, não tem chip da China, tá bom? Pelo amor de Deus. Eu entendo a lógica, tá? Porque na escola, por exemplo, nós não estudamos a composição de vacina, nós não estudamos como elas são feitas, o que está por trás disso. Ademais, a gente sabe que existe uma indústria capitalista por trás da produção de químicos, da produção medicamentosa e vacinal, e que essa indústria ganha, evidentemente, dinheiro. Tá? Só que, assim, a indústria não tem muito sentido em ganhar dinheiro se as pessoas estiverem mortas, porque ninguém vai comprar o produto, entendeu? Então, você vacina uma população para essa população sobreviver a uma epidemia ou uma pandemia e poder comprar Gardenal, poder comprar paracetamol, poder comprar o resto de coisa que essas empresas produzem. A Pfizer ou a Johnson Johnson, que lideraram as vacinas da Covid, por exemplo, produzem uma gama de produtos de talco de bebê a sabonete de criança, a desodorante, a tudo. Então, quer dizer, se a pessoa morreu por não tomar a vacina, eles não ganham dinheiro. Então, a lógica de que existe uma conspiração por trás disso, ela é absurdamente infundada, porque isso não faz nem sentido com a própria lógica de produção do capitalismo, tá, pessoal? Então, isso é importante compreender quando a gente fala dessas questões. E eu compreendo que a gente não sabe mesmo como as vacinas são produzidas, por conta da nossa educação básica precária. Nós não aprendemos lá na escola como ela é feita, o que tem dentro dela, quais são os processos, né, para que ela seja produzida, etc. e tal. E aí, às vezes, a gente não entende qual é a diferença de uma vacina gotinha, como a da polio, uma vacina injetável, para uma vacina nasal, como agora que a China está criando aí para a Covid-19. Então, tem uma série de relações para isso aí, mas agora a Bruna vai explicar para vocês. O B quis fazer um comentário aqui. Pode falar, B. Pode falar. Não, estou falando que não é nem possível ter, por exemplo, esses chips, porque o chip geralmente é feito de silício, principalmente os microchips, e não existe silício na forma líquida e eles também não são solúveis. Então, também tem essa. Completamente impossível. E nem uma agulha que possa passar um chip, tá, pessoal? A agulha que passa, que implanta, por exemplo, chip de cachorro, aqueles, não, vê, é um negoção, assim. Não é uma agulhinha de vacina, tá, gente? Meu, eu choro tanto. Fico tão nervosa. Quando for me vacinar, a enfermeira ela ficou com dó e ainda usou uma agulhinha de bebê. Porque eu já chego lá no negócio chorando. Mas eu tomei todas as doses, mesmo assim, chorando.
Mas é isso, gente. Ó, eu vou ser bem sincera, eu não quis me aprofundar em como. Por isso que eu trouxe até um videozinho aqui curto, para tentar explicar melhor, porque assim, na pandemia eu fiz até uma coisa especial, tipo uma disciplina especial, assim, para tentar entender como que as vacinas são produzidas e tudo mais. Mas olha, a mulher foi tão específica, que foi muito difícil até para mim. Então, assim, eu prefiro que vocês entendam o princípio básico, que é o que eu coloquei aqui nos slides, que para mim já é o suficiente, sabe? Porque o processo de produção de vacina, ele tem muitas etapas e, assim, um monte de coisa, é muito complexo, de verdade. Eu até tentei ir atrás desse material para trazer um pouco aqui, mas não achei. E também foi o que eu falei, vai muito além, se aprofunda demais, assim, não precisa, sabe? Mas vamos lá, vai. Eu vou. O que a vacina é? A vacina ela é um método preventivo. Então, que nem agora na pandemia teve lá o kit Covid, que não tem comprovação científica de nada, que é um método bom. O que é bom é a vacina, tá bom, gente? Você pode prevenir tendo a vacina, com a vacina. E aí, você tendo se vacinado, você pode ter sintomas mais leves, sabe? Às vezes uma pessoa que quer morrer pode não morrer porque tomou a vacina. Então, assim, lembre-se sempre que a vacina é um método preventivo. Aí tá, aqui é um pouco mais na questão histórica, né? Que o Posso Edward fazer um Jenner. adendo, Bruno? Desculpa. Hã? Pode. Só fazendo um adendo, eu tenho muito contato com grupos populares e às vezes as pessoas pensam assim, eu tomei vacina, eu não pego a doença. Não, pensem isso que a Bruna falou, é preventivo. Vacina não impede que a gente desenvolva a doença. Ela impede, em grande parte, em grande escala, que a gente venha a óbito por causa da doença ou desenvolva a doença de forma grave, né? Exatamente, é isso aí. Boa, boa, Léo. Então, e aí, enfim, o Edward Jenner ele foi o primeiro cientista que conseguiu imunizar o ser humano de um processo semelhante ao da vacina, e aí o Louis Pasteur ele continuou a pesquisa do Edward Jenner no século XIX. Oh, 9. Dessa forma, as vacinas foram sendo desenvolvidas para as doenças que causavam muitas mortes. Naquele caso, era o sarampo e a cachumba, né, Léo? A varíola do Edward Jenner, Tá. a varíola que deixou muita gente debilitada, principalmente nos Estados Unidos, né? A varíola fez um surto, assim, uma limpa na população estadunidense nesse período aqui do século XIX e afetou muitas pessoas até o início do século XX ou até o meio do século XX mesmo. Tem um vídeo de um rapaz no YouTube, depois pesquisem lá, o cara usa um pulmão de aço, né? Tem que ficar numa câmara por conta de sequelas graves aí da varíola. Caramba. Então. Então, gente, é muito importante se vacinar. Lá na UFSCar, você nem se forma se você não tiver tomado todas as vacinas. Eu não tinha tomado a minha de tétano, porque minha mãe não me deu, aí eu fui ver lá que estava faltando, eu fui lá e tomei. Mas são várias, e realmente, é o que me confundi. O que está falando aqui é que a frequência com que algumas doenças apareciam, como o sarampo e a cachumba, que não é o caso da coisa, foi reduzida. Mas então, como você pode ver, a vacina ela é para várias doenças, né? Não só para varíola. Tá, e como que funciona a vacina, né? Ela faz com que o sistema imunológico ele reconheça o vírus e consiga combater. Mas como que a gente faz com que ele reconheça? Então, aqui eu usei um exemplo de quando você conhece uma pessoa pela primeira vez. Depois que você conheceu ela, você já conhece ela. Ela não é mais uma desconhecida. Então, é isso que a vacina faz. Ela coloca o vírus mais fraquinho lá, dentro do seu corpo, para ele conseguir combater. E aí ele consegue combater e ele tem lá os anticorpos. Aí, quando o vírus vier mais forte, ele vai saber como combater. Porque os anticorpos, eles já estão lá. Entendeu? Então, é assim que a vacina funciona. É só o vírus mais fraco. É isso, gente. É isso. Tá? Não tem chip da China, não tem nada disso. Não se preocupem. E aí, se vocês quiserem saber de uma forma mais aprofundada, esse vídeo aqui é perfeito. Eu vou me mutar para não voltar o áudio. Ele é bem curto. Eu achei ele muito fofo.
Alô? Alô? Opa! Eu sou o doutor Akira Roma. Na verdade, eu não gosto de falar doutor Akira Roma. Eu sou Akira Roma e estou aqui para explicar um pouquinho mais sobre a importância das vacinas. Uma vacina é uma preparação biológica que estimula o nosso corpo a produzir anticorpos sem que contraia as doenças. Tem uma grande importância na prevenção das doenças e protege a nossa saúde e das pessoas que nós amamos. As vacinas, na verdade, vêm da palavra vaca. Foram descobertas por Edward Jenner, vendo que os ordenhadores não contraíam a varíola, ele resolveu utilizar as pústulas que tinham nas mãos dos ordenhadores e vacinar ou imunizar outras pessoas. Ele verificou que essas pessoas ficavam protegidas da varíola. E o nome, então, ele passou a chamar de vacina. A primeira doença eliminada no Brasil pela vacinação foi a varíola, que é uma doença absolutamente grave, causou grandes epidemias no mundo inteiro e aqui no país também, e só foi erradicada do nosso mapa por causa das campanhas de vacinação. Inclusive, Oswaldo Cruz, em 1904, conseguiu aprovar uma legislação de vacinação obrigatória. Veja bem, as pessoas tinham muito medo de serem vacinadas, né? As pessoas não sabiam que eram as vacinas e corriam com medo da injeção, de que a injeção pudesse deixá-las seriamente doentes. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Depois disso, Oswaldo Cruz foi reconhecido pelo trabalho dele de erradicação da peste, da febre amarela da cidade do Rio de Janeiro, e a população voltou a reconhecer o trabalho de Oswaldo Cruz e foi voluntariamente se vacinar contra a varíola. Hoje, nós temos o surto, a epidemia de sarampo que voltou e encontrou no país pessoas que não estavam vacinadas de sarampo e causou surto lá em Roraima, depois esparramou lá para Amazonas e lá no Pará também, Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, está se esparramando. Existe hoje uma campanha, um esforço muito grande do Ministério da Saúde para vacinar a população contra o sarampo. A poliomielite, sarampo, rubéola, ainda que tenha sido eliminada aqui no país, existem em algumas partes do mundo. Isso quer dizer que a vacina tem uma grande importância na prevenção da nossa saúde e das pessoas que nós amamos. Então, gente, vocês viram como é fofinho o vídeo, as animações, os desenhos, e sintetiza bem tudo que a gente falou até agora, né? Então é isso, gente. Tomem vacina e, por favor, né? Não vamos voltar a ter esses surtos que a gente tinha, pô. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguma coisa que vocês queiram pontuar, que vocês queiram colocar? Uma pergunta? É um vídeo muito bom, né? Houve, no entanto, apesar do que diz o vídeo, uma resistência maior ainda no Rio de Janeiro. Tem que entender os processos históricos são mais complicados às vezes. O Gustavo fez uma pergunta aí, Bruna. Eu acho que, Gustavo, tudo que você vai tomar e ingerir e tal, tem. Esqueci o nome agora. Contraindicações? Contraindicações, sabe? Mas eu não sei especificamente se a vacina para COVID tem essa questão da chance de infarto. Pode ser que tenha para uma pessoa específica, sabe?
para um grupo de pessoas específico, sabe? Tem que dar uma pesquisada aí. Mas tudo tem contraindicação. Por isso que eu falo para vocês lerem a bula. Por isso que eu fiz aquela aula lá que de massa molar, vocês lembram, né? Do intoxicação, risco de intoxicação por medicamentos. Fiz uma aula só sobre isso lá com eles. Aí a gente fez uma cena criminal. Tinha que descobrir se o cara tinha morrido ou não pelo medicamento. E aí tinha dois medicamentos, sim, automedicação. Tem relação também, né? Porque tudo tem contraindicação, por isso vocês têm que ir atrás disso. Assim, falando por uma determinada experiência tomando vacinas e dando um pitaco mais nisso, né? Porque eu sou curioso de ler. É aquilo que a Bruna falou, tudo tem uma contraindicação. Se vocês lerem a bula atentamente do paracetamol, vão ver que existe lá uma porcentagem de chance dele abrir um buraco no seu estômago. Tá? Então, quer dizer, a função desses medicamentos e vacinas é que, eu me lembro de ter visto um pesquisador falando, você tem mais chance de correr tudo bem, né, você se prevenir contra uma doença ou passar a sua doença tomando remédio, do que a contraindicação. Então, você pesa essas coisas na balança. Você coloca, olha, minha chance é 0,2% de ter um ataque cardíaco tomando a vacina da Covid. Mas você tem muito mais chance de não ter Covid e acabar com um problema respiratório. Sabe? Então, o antibiótico é a mesma coisa, gente. Se vocês lerem a bula de antibiótico, vocês não tomam mais. Sabe? Acabou, larga ali e deu, porque você tem problema até de ficar infértil com antibiótico, gente. Esses tempos eu estava lendo, tive que tomar um antibiótico. Cara, tem tanta coisa lá, você tem chance de ter embolia pulmonar, embolia sanguínea, de afinar seu sangue. Cara, você larga o negócio fora, entende? Então, é mais ou menos isso. Eu, por exemplo, eu sempre tive muita sensibilidade à vacina. Todas as vacinas que eu tomo, eu tenho todos os efeitos adversos. Eu sempre pergunto no posto, qual é o efeito adverso disso aqui? É dor no corpo, dor de cabeça, sono, sempre tive, desde muito pequeno. Então, eu já estou preparado para ficar no outro dia, uma plasta, para morrer uns 3 dias. Então, vai de cada corpo, né? Da forma como cada corpo reage, como cada um de nós. Eu sei que teve gente com a vacina da Covid que teve trombose, teve gente que teve ataque cardíaco mesmo, né? Conheço pessoas que tiveram problemas. E é isso. Então, e o Léo, é isso que você falou, né? Às vezes é melhor isso daí do que, sei lá, a pessoa pegar Covid e morrer. Que aí... Pois é, você também não pode deixar, por causa do antibiótico, ficar com uma bactéria no seu corpo lá que sabe o que vai te fazer, que provavelmente vai te matar. Né? Então vai ter que correr o risco, sabe? E tem um negócio também que é a questão da interação medicamentosa. Aí não é de vacina, mas outra coisa. Tem um perfil que eu sigo que fala só sobre isso. Eu vou mandar para vocês no grupo da Química lá depois. Eu te mando também, né? Que fala, eles fizeram até um post no final de semana sobre interação medicamentosa com alho. E eu não sabia que alho, sabe, dava interação, alho cru, principalmente. E aí eu até mandei esse post para o meu sogro, porque a avó do B, ela bota o óleo inteiro assim na salada, sabe? Cru. Que delícia! E ela come um monte de... Ela toma um monte de remédio. Então, imagina, ela come esse alho cru, toma uns remédios, dá interação, pode dar interação, pode dar muito problema. Para vocês verem o poder da química, né, pessoal, dentro do nosso corpo. Sim, então... Vamos lá, que agora a gente tem a história. Hoje tem uma aula de história contemporânea ainda, né? Então vamos seguir no bairro. É verdade, vamos para guerras mundiais. Pessoal, sim, eu acho que um avanço importante da indústria química na história, ele está muito relacionado a esses períodos que a gente falou, né? A gente tem o surgimento da vacina da varíola, e aí logo em seguida a gente tem a entrada do século XX, e a gente tem o boom e o surgimento de remédios, e o andamento da vacina, e com isso a gente tem efetivamente o surgimento da indústria química, tá? E a indústria química, ela toma muito poder a partir da Primeira Guerra Mundial, porque no início do século XX, ela vai favorecer demais a criação de armas em 1917, quando estoura a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, a característica dela é que ela não foi um conflito como a Segunda Guerra. Tá? Eu até nem gosto de falar de Primeira e Segunda Guerra, porque eu sou mais do conceito de Hobsbawm, do Eric Hobsbawm nesse sentido. Então, a Grande Guerra Mundial.
Quer dizer, essa primeira parte do conflito, a segunda parte do conflito, ela foi mais intensa, ela foi mais de uma luta contra o fascismo e o nazismo. A primeira parte, ela foi de uma luta territorial. Grande parte dos conflitos, eles aconteciam dentro das trincheiras. Eu recomendo para vocês fortemente o filme 1917, que é um filme muito pontual sobre a Primeira Guerra. Tá? E o que acontece? Ela era dentro das trincheiras, então os seres humanos ali que estavam guerreando passavam dias naquela trincheira, se alimentando de bolacha, com água suja, às vezes dormiam dentro daquelas trincheiras com água da chuva até o pescoço, sabe? E como a gente tinha o surgimento de uma indústria, o surgimento de químicos e de vacinas e todo esse boom nesse período, criou-se também, o ser humano tem a capacidade incrível de desenvolver coisas para o bem, como tem de desenvolver para o mal. Criou-se as armas químicas. O que são essas armas químicas? São bombas de gás. Né? Bombas de gás de toda forma possível. Gás lacrimogênio, gás de pimenta, enfim, gás venenoso, né? E aí, como eram nas trincheiras, o que eles faziam? Eles socavam essas bombas de gás para dentro das trincheiras para tirar os caras de lá para ir para o combate corpo a corpo. Tá? Então, embora as armas bélicas estivessem se desenvolvendo, os aviões, né, ainda não estavam bem desenvolvidos, metralhadoras, esse tipo de coisa, o conflito era nesse sentido. A Primeira Guerra Mundial ela tem uma outra característica, que ela é meio presa entre dois tempos. Havia o desenvolvimento tecnológico muito grande, mas por outro lado você encontrava, e tem fotos disso aí, tá, gente, cavalos nas trincheiras. Então, as trincheiras, o pessoal se movia muito no conflito a cavalo, a carroça, ela estava nessa transição tecnológica, tá? E aí ocorria essas situações, assim, por exemplo, gás tóxico. O gás tóxico foi a primeira arma. Eles largavam isso dentro da trincheira, os caras saíam, e aí fuzilavam os caras lá, entravam num combate corpo a corpo, no conflito. Ou, por exemplo, eles faziam armadilhas com esses gás tóxicos. Eles andavam territórios e quilômetros e colocavam gás dentro de casas, dentro de casernas, dentro de lugares de mantimentos, conseguiam arruinar comidas, né, de outras tropas com esses gás tóxicos, matavam animais. Era uma forma de sabotagem, porque o conflito ele não era direto, ele era nesse jeito estratégico, assim, né? Então, a primeira parte da guerra, a Primeira Guerra, ela foi muito montada nesse sentido. E acho que a indústria tem um papel muito relevante nisso, porque as indústrias químicas ganharam muito dinheiro fazendo essas armas, especialmente os Estados Unidos, que avançou fortemente nesse sentido e começou a construir as primeiras indústrias farmacêuticas a partir desse conflito aqui. Você podia passar? Ah, tá. Pode. Tá, então os principais gases que foram usados na Primeira Guerra foram o gás cloro, o mostarda e o fosfogênio. O gás cloro é o Cl2 e ele asfixia, ele causa asfixia. Ele também foi liberado no desastre de Chernobyl, se eu não me engano, e de Fukushima. Mas eu vou falar um pouquinho sobre isso depois. Mas, enfim. Esse gás cloro, ele é muito asfixiante e tem um gás mostarda também. Por que ele tem o nome mostarda? Porque o cheiro é parecido de uma mostarda. E ele causa queimadura. E aí a fórmula tá ali também. Eu coloquei a do gás cloro, do gás mostarda e do fosfogênio, tá? Fórmula aí. E o gás fosfogênio, ele é usado na fabricação de polímeros, de isocianato, agrotóxicos, corantes, produtos farmacêuticos, etc. O que eu queria falar, né? Que o Fritz Haber, ele ajudou, né? Assim, foi ruim, mas enfim, ele que ficou tentando fazer essas coisas, porque assim, ele usava o gás bromo. Só que o gás bromo, ele é muito denso. E aí não estava dando certo, Aí o que ele fez? Não, vou trocar o elemento. Essa foi a sacada dele. O Fitzhaber falou, não, vou trocar o elemento, vou usar o cloro. Quando ele usou o cloro, deu certo. Ih, gente, vou ter que... Já volto. Peraí. Você pode continuar? Eu vou passar a slide e você continua. Agora a Bruna retoma aí
a gente vai poder, ela vai poder explicar melhor esses gases, né? Mas bem, como essas indústrias elas cresceram fortemente depois da primeira parte do conflito, né? Quer dizer, os Estados Unidos teve papel relevante, papel central no fornecimento e na produção de armamentos da primeira parte do conflito da Grande Guerra. Os Estados Unidos enriqueceu e saiu desse conflito como grande potência por conta disso, né? Eles vão participar do conflito somente no final dele para auxiliar a encerrar a guerra e conseguir a partilha de Berlim lá e sair uma potência, mas eles vinham fazendo armamento para os dois lados, tanto para o lado da Prússia, né, na época era a Prússia, quanto para o lado da Inglaterra ali e da França. Tá? Então, na primeira parte do conflito, na Primeira Guerra, há um desenvolvimento muito grande das indústrias químicas, há um desenvolvimento também científico-tecnológico muito grande. Aí a gente entra num outro período no mundo em que já não há mais esse processo de transição aí, você vê nas trincheiras cavalos, né? Você tem a criação do avião, você tem a criação de armamentos mais pesados, você tem a criação de compostos químicos mais pesados por conta dessas indústrias que se criaram, que têm ações na bolsa, que têm investidores, né? E na segunda parte do conflito, o efeito das armas químicas ele já era bastante conhecido. Né? Então elas vão ser novamente utilizadas nos conflitos de campo, né, de uma forma mais intensa agora, porque não são trincheiras, então vão ser utilizadas diretamente nos inimigos, vão ser utilizadas em bombas arremessadas de navios, e a pior parte de todas é que elas vão ser utilizados, esses gás, em câmaras do Holocausto. Tá? Então, quer dizer, a pior parte do conflito que a gente tem da Grande Guerra, na Segunda Guerra, é o nazismo. O nazismo, pessoal, esse é controverso, muito controverso, porque o nazismo foi um movimento genocida de uma parte da população mundial e de uma minoria social, e as guerras, elas infelizmente fizeram com que a gente tivesse um salto técnico-científico muito grande. Tá? O radar foi inventado por conta das guerras, o computador foi inventado por conta das guerras, o GPS foi inventado por conta das guerras, os remédios foram inventados em parte por conta das guerras, esses gases foram inventados por conta das guerras, agrotóxico, tudo isso. Um desenvolvimento científico muito grande. E os nazistas foram pioneiros em dois ramos científicos, que foi a química e a medicina. O primeiro transplante de órgão testado foi dos nazistas. Aí, infelizmente, de forma brutal, de forma não correta, né? Porque era experimento em seres humanos. Eles passavam a transplantar órgãos de animais, enfim. E aí tem um avanço da medicina por conta dos nazistas e as câmaras de gás, né? Os processos de transformação de gordura em sabonete, esse tipo de coisa. Tá? Mas isso era tudo feito com a custo de vidas humanas. Então, esses gases que a Bruna estava falando, eles eram utilizados em câmaras, né, no Holocausto, nos chuveiros químicos, tudo como forma de dizimação de seres humanos, né, transformar seres humanos em sabão também, infelizmente. Tem uma coisa que era a única coisa que eu ia falar antes do Cachorro, enfim, que o Fritz Haber ele tinha inventado um composto que era um pesticida, alguma coisa assim, e aí uma indústria comprou essa fórmula e alterou a fórmula. Então tinha o A e aí ela criou o B. E esse B era o gás usado nas câmaras de gás. Então, o Fritz Haber, ele era judeu. Tanto que depois ele fugiu assim, e aí ele. Olha que louco, né? No fim, ele ajudou a matarem quem era judeu que nem ele. É muito. Enfim. Aí, Pode falar. pediu para falar. E aí, ai, gente, eu admiti daqui, porque falar do hardware é uma coisa que revolta e também porque faz sentido, porque é algo que eu estudei também, né, por ser da química. Enquanto a Bruna e o Léo falavam, eu fui dar uma olhadinha rápida aqui, né, não sei se vocês estavam a par que a esposa dele, judia também, se matou, né, porque ela tentou convencer o Haber a não seguir com
com esse armamento químico e não conseguiu convencer ele, e aí ela acabou se dando um tiro, né, com a pistola dele, e acabou morrendo nos braços do filho, que é o que está informando aqui no Wikipédia. E na manhã após sua morte, Haber imediatamente saiu de casa para encenar o primeiro ataque a gás contra os russos. O suicídio de Clara nunca foi divulgado por jornais e não há evidência de que houve uma autópsia. A natureza não documentada de sua morte levou a controvérsias quanto aos prováveis motivos de suicídio. Né? Isso é o que diz aqui, mas eu já tinha dado uma lida antes, e ela, quando viu o poder que ele tinha em mãos, né, com as descobertas que ele havia feito, ela, de alguma forma, tentou fazer ele não seguir adiante, mas não acabou dando certo. Por isso que eu não gosto desse cara. Oi, mas você tá certa, porque eu tava vendo o vídeo do cara da Universidade da Química, que ele fala justamente isso, que esse cara, ele não era legal, assim, não era um bom marido, porque a mulher dele era muito inteligente, e ele era do tipo que acha que mulher tem que ficar na cozinha e tal. E aí ele falou que, tipo, a Marie Curie lá, ela, não, o Pierre ajudava ela, tal, por isso que ela ajudou tanto. Se esse cara eu vou por aqui, Gustavo. Fritz Haber. Se esse Fritz Haber, tivesse incentivado ela, que nem o Pierre incentivou a Marie, provavelmente ela teria, assim, feito coisas incríveis, sabe? Mas é complicado. E depois a Alemanha até fica para trás, porque mesmo esse Fritz Haber tendo feito coisas para a Alemanha, ele ainda teve que fugir depois, sabe? Então, assim, a Alemanha ficou para trás porque acabou que os cientistas que eles tinham, uns fugiram, outros foram, sei lá, assassinados, presos, outros foram para a guerra, e aí por isso que ela acabou ficando para trás. Eu vou fazer uma intervenção histórica. A gente tem que ter muito cuidado, tá, pessoal, com os anacronismos, às vezes. Por exemplo, figuras assim, não é incomum a gente encontrar figuras que construíram aparatos científicos, e esses aparatos científicos acabaram servindo à própria destruição da humanidade ou do seu povo, e até figuras que defendiam uma coisa e na prática tem uma incoerência metodológica, como por exemplo Kant, né, um grande filósofo que fala sobre moral e liberdade, dono de fazenda de escravos. Por quê? Porque a gente tem um processo histórico, o que a Bruna falou, por exemplo, desse sujeito e da sua esposa. A gente tem que ter uma determinada cautela, às vezes, no sentido de falar, o fulano lá do tal século era machista ou alguma coisa, porque era o processo que ele vivia. Né? Não ia conseguir se desvincular totalmente disso, porque a gente pensa hoje como nós vemos, mas o processo que ele vivia era outro. Salvo raras exceções, né? Como o caso da Marie Curie e algumas outras figuras, né? A gente tem não vou lembrar o nome dela, uma física famosa que trabalhava as teorias já de Newton, num tempo bem semelhante ali, porque o marido dela era um homem incrivelmente progressista para o seu tempo, né? Mas a gente tem esses processos anacrônicos, assim, como eu falei, do Kant, do Hegel, ou até uma figura famosa dos Estados Unidos, precursor da liberdade, não fugiu o nome dele agora, né? Um dos pais dos Estados Unidos, que eles chamam assim, dos pais fundadores. Tem uma moeda com o nome dele, ele tem um dizer sobre felicidade, dizer que todos os homens nascem livres, mas ele era dono de escravos. Então, todos os homens brancos nascem livres, né? Os outros não. Então a gente tem essas coisas assim, né, pessoal, na história, que elas são desenvolvimento. O caso dos judeus, por exemplo, da produção de armamentos, como o caso dele, e de outros judeus. Até estava falando hoje na aula de História Contemporânea do pan-germanismo, né? O pan-germanismo foi uma semente nazista que surgiu na Prússia antes de ser Alemanha, na qual e é por isso que surgiram na Alemanha grandes pensadores como Hegel, Kant, a Escola de Frankfurt e outros, por conta do protestantismo, por conta de um espaço que era mais livre para o pensamento científico. E essas figuras, muitos judeus, acabaram indo para lá, e essa ideia do protestantismo gerou o pan-germanismo de que eles eram um povo escolhido. Essa ideia vai gerar o nazismo.
que vai acabar perseguindo essas próprias pessoas que foram para lá buscando uma maior liberdade de pensamento e que de lá vão ter que sair também. Tem toda uma relação aí que é super complexa de entender na história humana, né? E acontece. Pode tocar a ficha aí, Bruno. Tá. Aqui era para falar sobre as questões químicas, né? Por outro lado, lá enquanto tinha a questão dos gases e o nazismo trabalhava com testes químicos e testes medicinais, por outro lado, a União Soviética e os Estados Unidos eles eram pioneiros com energias nucleares, né? O Projeto Manhattan, por exemplo, vai dar origem a um dos maiores crimes de guerra cometidos na história moderna e na história da humanidade. Tá. Então, sobre o Projeto Manhattan, né? Ele começou desenvolvendo a bomba Trinity. Eu vou escrever aqui no chat para vocês. Trinity. Ela era feita de plutônio. E aí, depois, eles lançaram em Hiroshima a Little Boy. Little Boy. Em Hiroshima. Essa Little Boy, ela explodiu a 600 metros do solo e causou de 70 a 80 mil mortes. E eles usaram 64 quilos de urânio. Gente, é quase uma pessoa, sabe? Eu pesava 64 quilos, hoje não mais, mas eu pesava 64 quilos, sabe? Então, eles usaram muito urânio. Só que eles tinham mais dinheiro investido nisso, no Projeto Manhattan. Tinha muito dinheiro investido nisso. Tanto que foi uma parceria, né, Léo? Não foi uma parceria com os Estados Unidos e quem mesmo? A Inglaterra? O projeto Manhattan, na verdade, englobou uma série de parcerias público-privadas, assim, né? Os dados deles são bem obscuros, eu não tenho tanto conhecimento sobre essa área, mas vocês podem, inclusive, ver que existiam outras figuras internacionais que acabaram trabalhando no projeto Manhattan, né? Como Oppenheimer, que era alemão. Então, quer dizer, de novo, a história se destrincha nessas relações, assim. Então, e é isso, gente, é muito urânio. Toma, Jeff, deixa o pessoal acordei, não. Ah, tá. E assim, só 1,4% dessa carga realmente acabou tendo a fissão, né? Então, assim, pensa, 64 quilos, só 1,4% deu certo e matou 70 mil a 80 mil. Imagina se tivesse dado a fissão em muito mais, sabe? Em muito mais que 1,4%. Então, assim, deu muito errado a Little Boy. E ainda bem que deu errado, sabe? Só que, assim, na de Nagasaki, eles não usaram mais urânio, eles usaram o plutônio, porque ele tem um rendimento melhor. Tanto que eles usaram bem menos, foi 6,4 quilos de plutônio. E a de Nagasaki é a Fatman, deixa eu anotar aqui. Fatman, Nagasaki. Trouxe isso. Tá. Essa, ela explodiu a 503 metros do solo em 47 segundos e causou de 28 mil a 49 mil mortes. E, gente, uma coisa que vale lembrar é que quando essas bombas, elas caem, tem muita coisa que faz a pessoa morrer. A onda de calor de choque pode fazer uma pessoa morrer. Além disso, a radiação ionizante também pode fazer a pessoa morrer. E é isso. Tá. Outras coisas que eu queria falar sobre a radioatividade, que eu acho muito importante, ainda mais porque vocês estão em época de vestibular e radioatividade é um assunto bem queridinho, assim, era de outras coisas. Então, agora eu vou sair um pouco de Segunda Guerra Mundial e guerras mundiais e tal, e eu vou falar da radioatividade em si, de aplicações dela e eventos e tal, tá? Então, ó, rapidinho aqui. Radioatividade nos alimentos. Vocês sabiam que o morango que a gente comprou na geladeira, ele não era para durar nem um dia direito se a gente não tivesse a radioatividade nos alimentos? Então, a irradiação, ela é usada como método de conservação de alimentos, tá? Outra coisa importante é o acidente de Chernobyl. Também é importante falar sobre radioatividade. O acidente de Chernobyl, ele foi uma falha humana, tanto no projeto
quanto na hora que aconteceu o acidente mesmo. Eram 4 reatores e um superaqueceu. E aí ele superaqueceu, explodiu e causou 4.000 mortes. E aí foi usada muita água para resfriar. E essa água decidiram jogar no Pacífico. Porque eles falaram, daqui a 10 anos a gente resolve. E aí chegou na hora de resolver, eles decidiram tacar água no Pacífico. E aí, em relação a Fukushima, o que mais que eu tenho que falar? São 6 reatores. O que aconteceu em Fukushima? Era um terremoto que gerou um tsunami que invadiu as águas do portão. E aí, o que aconteceu? O portão era grande, hein? E aí invadiu a água. No que invadiu a água não consegue circular e resfriar. Porque vocês sabem como funciona, né? Usina nuclear. É uma cápsula de zircônio que tem um material radioativo dentro. E aí isso gera muita energia, que aquece a água e o vapor d'água move a turbina e isso gera energia. Só que para esse vapor d'água mover a turbina, a água tem que resfriar, depois aquece, depois esfria, depois aquece. Quando aconteceu esse acidente em Fukushima, a água não conseguia circular. E aí aqueceu muito. E a cápsula de Zircaloy, ela não aguentava muito. Então, aumentou muito a temperatura, o Zircaloy oxidou, e aí o material radioativo que estava lá dentro vazou. E aí fundiu. O reator deu muito ruim. E aí teve 3 colapsos nucleares, causou 1.600 mortes. Porque aí o que aconteceu com o Zircaloy, né? Ele vira um óxido de urânio. E aí, isso também produziu o gás hidrogênio, que ele é muito inflamável. Tá, o que mais? Sobre os raios-x agora. Os raios-x, como que funciona? São os elétrons, que eles são acelerados em direção ao alvo metálico, e aí, esse choque do feixe de elétrons com o ânodo produz 2 tipos de raio-x. E esses raios-x, eles são usados para fratura óssea, para identificar artrite, câncer ósseo, doenças, etc. Acho que é isso. Acho que falei de todos os tópicos. Eu não queria me estender muito, porque a gente já se estendeu muito, né? A gente está se estendendo meia hora. Mas é isso, gente. Eu esqueci que ainda tinha esses slides. Eu separei aqui para vocês 2 indicações, depois o Léo separou umas também, que é livros para vocês lerem sobre isso. É muito importante vocês se informarem. Então, eu coloquei aqui essa autora, que é a Lélia Gonzalez, esse livro por um feminismo afro-latino-americano, que é um livro que eu estou estudando agora na minha atividade de extensão. E da Djamila Ribeiro também, que ela é linda, maravilhosa. Tem até um podcast dela, muito legal, com, acho que é Mano Brown. E depois vocês vão atrás. É bem legal esse podcast dela. Mas eu vou deixar ela falar. E aqui 2 indicações de história, pessoal. Eu sempre tento indicar alguns livros e filmes, né? Filme eu já indiquei aí, foi 1917, para vocês entenderem. Acho que é o melhor filme de Primeira Guerra Mundial que eu já assisti. Assim, porque geralmente esses 2 eventos eles são muito romantizados pela indústria hollywoodiana, e aí os Estados Unidos sai sempre como o vencedor, não sei o quê. Vocês já devem ter percebido que eu sou anti-estadunidense com bastante força, né? Então, é um filme muito bom, que eu gosto muito porque retrata muito o período. E aqui 2 livros bem interessantes, esse do Geoffrey Blaney, que é Uma Breve História do Mundo. O Geoffrey Blaney escreve com muita clareza, assim. É um apanhado aí da história do mundo. E o outro é do Eric Hobsbawm, um livro de história um pouquinho mais denso, que é Era dos Extremos, falando só sobre o breve século XX, né, como eles chamam, porque aconteceram muitas coisas em um pouco espaço de tempo. É um livro muito interessante também, muito importante. E é isso. Então é isso, gente. Eu vou só falar um negocinho que eu queria ter falado, que esses livros, eu queria que vocês se atentassem a como a mulher negra na nossa sociedade, ela sofre a tríplice discriminação de raça, classe e gênero, tá? Então, se vocês forem pegar para ler esses livros, eu queria que vocês se atentassem a esse ponto. Eu vou parar de compartilhar aqui. Pronto. É isso então, pessoal.
Alguém tem alguma dúvida antes de encerrar? Quer falar alguma coisa? Quer perguntar Não, algo? verdade. Ai, Gustavo, eu acho que eu fui Obrigado, muito Gustavo. ruim no final. Eu queria ter falado um monte de coisa, não falei nada direito, mas tamo aí. Obrigada, Gustavo. Que legal, né? Essas interações. Gente, essa aula vai ficar gravada, tá? Eu vou preparar um layout aí para jogar lá no YouTube. Por favor, pessoal, se inscrevam no nosso canal. Isso vai ajudar futuramente a gente conseguir monetizar o canal, né? Então, tem muita coisa bonita que aconteceu esse ano, tem muita coisa bonita para acontecer ano que vem. A gente já está com toda uma logística para 2023 alinhada. E é isso. Obrigada, professora Bruna, professor Leonardo. Eu tive que desligar a câmera porque começou a chover, minhas roupas tudo estavam na rua. Então eu fui correndo ali tirar do varal. E brigadão. Brigadão, gente. Vou botar para parar aqui.